Amo muito vocês, minha família. Glória a Deus. Vamos estar compartilhando nessa manhã o texto que está em João, Evangelho de João, capítulo 14. Vamos estar fazendo a leitura do verso 1 até o verso 6. Evangelho de João, capítulo 14. Amém? Glória a Deus. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Feche seus olhos, vamos estar orando. Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, aqui está a sua palavra lida nesse momento. E que tu possas, ó Pai, vir agora com teu Espírito Santo, Senhor, que tu preza pela tua palavra, falar aos nossos corações, que a palavra seja verdade, seja cura, seja libertação, seja palavra de ânimo, seja palavra que me dê esperança, uma palavra que transforme a minha vida nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que não haja nenhuma interferência, que não haja nada, nenhum barulho, que possa, Senhor, tirar essa palavra que venha chegar aos meus ouvidos e ao meu coração. Abençoa-nos, ó Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Esse momento que vivemos é muito complicado, muito difícil. Não tem como a gente não falar do que está acontecendo. Não tem como não falar de tudo que a gente está passando. É difícil, é complicado, gera dúvidas, incertezas, né? A gente escuta várias pessoas falando de um lado, de outro. Escutei ontem um comentário de que alguns irmãos já estão achando que Deus abriu o selo, que vai morrer 1/3 da população, e você escuta desses negócios todos. E no meio disso tudo está a igreja de Jesus Cristo. Nós estamos aqui, fazemos parte da igreja. E como nós temos nos comportado com tudo isso que tem chegado no nosso coração? Como é que a gente tem trabalhado isso? Jesus começou esse texto aqui dizendo que para eu e você acalmarmos. Não se turbe, não se desespere, não se preocupe. Acalme o seu coração. Credes em Deus, credes em Deus. E no momento em que Jesus começou esse discurso, foi uma noite antes dele ser traído. Uma noite antes dele passar pelo aquele todo sofrimento, uma noite antes dele começar o seu martírio para chegar até a crucificação. E Jesus estava antecipando para os seus apóstolos aquilo que ia acontecer com ele, e dizendo para os apóstolos: calma, vai vir agora alguns dias difíceis, serão complicados, mas calma o seu coração, tudo vai passar, tudo vai dar certo, crê em Deus, credes também em mim. Os discípulos, os apóstolos que estavam ao lado de Jesus, andaram durante 3 anos com Jesus. Durante esses 3 anos, eles viram tudo, maravilhas, poder, graça, eles viram amor, eles viram através da obra de Jesus Cristo algo maravilhoso, sensacional. Eles viram Jesus curando, né? Cego vendo, mudo falando, eles viram aleijado andando, eles viram sabedoria, eles viram libertação de demônios, eles viram ensinamento, eles viram, enfim, a obra completa de Jesus Cristo durante esses 3 anos. Mas agora, nesse discurso que Jesus começou a fazer, ninguém estava entendendo o que Jesus estava dizendo. E Jesus dizendo: olha só, eu começo agora a falar para vocês de que eu vou ter que sair da presença de vocês por um tempo, eu vou ter que deixar vocês por um tempo, e eu vou agora para o Pai, mas vocês sabem o caminho, vocês sabem. Mas os apóstolos na realidade não entenderam. Isso mostrou e revelou o plano de Deus, a sabedoria de Deus, mas mostrou também que o ser humano não conseguia compreender na sua totalidade tudo aquilo que Jesus estava fazendo, tudo aquilo que Jesus estava falando, tudo o que estava acontecendo. E Jesus respondeu a pergunta de Tomé de uma maneira inesperada. Quando Tomé disse: Senhor, mas para onde tu vais? Jamais passou na mente, na imaginação dos apóstolos, porque Jesus estava falando que ele ia morrer e ia voltar para o céu.
Quando Jesus falou, eles imaginaram que Jesus ia mudar de cidade, mudar de outro lugar, e eles estavam assim: mas como eu vou saber o caminho, se eu não sei para onde tu vais? E Jesus respondeu de uma forma inesperada, declarando que Ele era o caminho, Ele era a verdade e Ele era a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através dEle. Então, Jesus Cristo mostrou para Tomé algo maravilhoso, que eles só vieram entender depois, compreender depois. Mas a resposta de Jesus hoje, ela é fantástica para aplicar na nossa vida e no momento que nós estamos vivendo. Ela é maravilhosa para eu poder parar agora, acalmar meu coração, não turbar meu coração, acalmar e crer nessa palavra, que Jesus está dizendo que eu sou o caminho. Ele sabe, de todas as coisas, Ele compreende todas as situações, Ele vê todas as coisas, então Ele sabe o caminho, Ele sabe. E aí, se a gente voltar lá em Gênesis, no capítulo 3, e a gente vê toda a descrição da queda, no finalzinho, lá nos versículos 23, 24, você vai ver que Deus tirou, depois de Deus ter dado toda a condenação para Adão e Eva pelo seu erro, Deus tirou os dois do jardim, e lá no versículo 24 diz que Deus colocou querubins à porta do paraíso, para que eles não voltassem. Então significa que Deus escondeu o caminho da vida, Deus escondeu o caminho do paraíso. Então nós não sabemos mais o caminho, nós não sabíamos mais o caminho. Então foi revelado através de Jesus Cristo esse novo caminho. O caminho de volta para o Pai, o caminho de volta para o paraíso, o caminho de volta com a comunhão com Ele, o caminho de volta para a presença de Deus, o caminho da intimidade, o caminho da renúncia. Jesus Cristo, através da sua obra, Ele nos revelou de volta esse caminho que havia sido perdido e escondido lá atrás. E é o novo e vivo caminho que eu e você devemos percorrer. Sem caminho, não tem como eu chegar em outro lugar. Sem caminho, não tem como eu caminhar, eu percorrer uma distância se não tem caminho. Uma vez eu fui fazer uma visita numa cachoeira, e aí tinha uma trilha. Poxa, é um caminho. E tinha um líder, um guia que conhecia muito bem a mata, era uma serra, a gente andou quase 2 horas no meio do mato para chegar na cachoeira, muito linda. Mas fui mordido de marimbondo, no final não foi bom não. Mas aquele caminho, de repente, ele não era mais visível. E eu perguntei para o guia: vem cá, acabou a trilha? Ele: não, mas a trilha está aqui. Mas eu não estou vendo, está tudo cheio de folhas. Não, aqui é a trilha, eu conheço, confia que eu vou... É nesse sentido que Jesus está mostrando. Às vezes a gente não consegue olhar e ver o caminho, mas confia nele, creia nele, que você, seguindo ele, você sairá, chegará na presença de Deus, você terá isso. E nesses caminhos que a gente percorre, quantos de nós nunca nos tivemos dificuldade de chegar a um destino e um caminho que você nunca fez? Quantos que já ficaram perdidos de ir numa cidade, que você não conhece direito, num bairro, e aí você vai lá pela primeira vez. Hoje tem GPS, tem um monte de coisa que pode nos ajudar, mas antigamente não tinha nada, era pela informação. Você saía perguntando no posto de gasolina, no policial e etc. Você chegava lá, mas era difícil, dava medo, incerteza, a família ficava, todo mundo preocupado, você começava a suar dentro do carro, porque você não sabia se você estava indo na direção certa. Na nossa caminhada com Jesus Cristo geram esses problemas, mas eu preciso confiar que Jesus Cristo é o caminho. Se eu permanecer nele, eu vou chegar lá. E aí eu pergunto para você nessa manhã: você está impedido de vir aqui ao templo para adorar? Você está impedido de chegar nesse lugar? Será que por causa desse impedimento você tem escolhido outro caminho? Será que nós nos temos deixado e relaxado a presença de Jesus na minha vida, na sua vida, e temos escolhido outros caminhos? Não podemos, igreja, nós somos os filhos de Deus, nós somos a igreja de Jesus Cristo, salva e remida pelo seu sangue. Nós precisamos nos manter nesse caminho, não tem jeito. Não podemos, igreja, não podemos tomar outra decisão, decisões que nos levem. A Bíblia diz que tem caminhos
que no começo parecem bons, mas o seu final é de morte. Atenção, igreja, vamos acordar. Foi falado aqui durante a ministração do louvor. Olha, é hora de nós voltarmos, é hora de nós nos prostrarmos diante de Deus, é hora de voltarmos para a presença dEle, é hora de verdadeiramente nós estarmos ligados com Ele. Eu vejo pessoas falando assim: eu estou fazendo a maratona da série tal, estou fazendo a maratona da série tal, e a maratona da Bíblia? Quem faz? Jesus é o caminho que nos leva a Ele, é o caminho de volta para Jesus. Devemos aproveitar esse tempo que se chama hoje e tomarmos uma decisão de não deixarmos esse caminho. Precisamos tomar a decisão de que esse caminho é verdadeiro. Ele nos deu, Jesus Cristo nos deu livre acesso a esse caminho. E esse caminho, ele é verdadeiro. E aí vai para o segundo ponto de que Jesus falou: eu sou o caminho e eu sou a verdade. Nessas incertezas que nós estamos vivendo, nessa confusão que o mundo está, vem várias questões. Vem várias coisas. Será que é isso? Será que é aquilo? Toma esse remédio, toma aquele. Esse remédio é bom, esse remédio não. E aí geram essas questões na nossa vida. As dúvidas nos fazem procurar por resposta. E eu digo para você nessa manhã: o único que tem todas as respostas se chama Jesus Cristo. O único que tem todas as respostas se chama Jesus Cristo. Uma vez eu li no livro que uma igreja colocou no alto do morro, na entrada de uma cidade, dizendo: Jesus Cristo é a resposta. Aí teve um que foi lá e pichou, dizendo assim: qual é a pergunta? Então, qual é a pergunta que você tem? Jesus é a resposta. Ele estava tentando debochar, mas ele mostrou a verdade. Qual é a pergunta que você tem? Qual é a dúvida que você tem? E eu digo para você: Jesus Cristo tem a resposta. Não vá procurar resposta em lugares que você pode imaginar que sejam bons. Mas não, gente, a igreja precisa voltar para a sua palavra. Jesus Cristo, Ele tem a resposta para tudo. Pergunte a Ele. Pergunte a Ele. E Ele vai te responder. Por várias vezes você vai ver nos evangelhos os fariseus fazendo um tipo de pegadinha com Jesus Cristo. Você lembra da mulher pecadora? Ah, Senhor, olha aí, essa mulher foi pega em adultério, e a lei diz que ela tem que ser morta. Devemos jogar pedra nela? E aí os fariseus naquilo, na realidade, estavam tentando testar Jesus Cristo. Aí Jesus: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Outro momento, Jesus Cristo estava lá e de repente os fariseus chegaram de novo e perguntando. Jesus Cristo perguntaram para Jesus Cristo: devemos dar tributos a César? E Jesus Cristo: de quem é essa esfinge? De quem é essa marca? É de César. Então dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, igreja, Jesus Cristo, Ele tem a resposta para todas as coisas, para tudo. E se você for procurar resposta em outro lugar que não seja em Jesus Cristo, você pode encontrar verdade e você pode encontrar mentira. E a mentira entrou na raça humana, no ser humano, lá no Éden, através de Satanás. E a Bíblia diz lá em João 8 que Satanás, ele é o pai da mentira. Então é próprio dele ser mentiroso. Então cuidado da fonte que você está bebendo, cuidado da fonte que você está provando, cuidado da fonte que você está buscando as respostas para as suas dúvidas, para os seus problemas, para as suas questões. Nós temos uma fonte verdadeira de água viva, que transforma, que liberta, que cura, que se chama Jesus Cristo, que sai direto do trono de Deus e vem direto pelo seu rio para nos curar e nos libertar. Então eu preciso buscar a verdade através da palavra de Deus. E através da mentira entrou o orgulho, entrou a soberba, entrou a falsidade, a traição, e etc, etc, etc. Por vezes as situações que nos cercam
nos fazem revelar verdadeiramente quem nós somos. As nossas atitudes revelam quem nós somos de verdade. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo, Ele é o único que revela nos seus atos Deus. Ele é o único que revela através da sua obra o seu Pai. Jesus Cristo é o único. Por isso a sua palavra é verdade. Por isso a sua palavra é verdadeira. Porque, igreja, se não fosse verdadeiro a palavra de Jesus Cristo, tudo que você conhece no universo não existiria. Porque a Bíblia diz que tudo foi feito através da sua palavra. Lá em Gênesis 1 está dizendo: haja luz. Foi através da palavra. Então a palavra dele é verdadeira, porque senão nada disso aqui era verdadeiro. O sol era falso, a lua era falso, a terra era falsa, mas tudo é verdade. Por quê? Porque foi através da sua palavra. Haja luz, haja o firmamento que produza as relvas, que produza a qualidade de peixes, de animais. Foi através da palavra que tudo foi criado. Então a palavra de Deus é verdadeira sim. E ela tem a resposta para tudo que você quer. E o nosso Deus não muda. A sua palavra era verdadeira ontem, a sua palavra é verdadeira hoje e será para todo sempre. Diferente de mim, de você, diferente desse mundo, diferente dessa sociedade que muda a cada momento. Hoje o padrão é bom, amanhã já não é mais. Hoje você tem um estilo, amanhã você não tem mais. Hoje o aborto é proibido, amanhã não é mais. Hoje fumar maconha é proibido, amanhã não é mais. A sociedade muda os seus padrões, a sociedade muda as suas verdades, mas Jesus Cristo não. Ele não muda a sua verdade, é a sua palavra revelada para nós, nos nossos corações. Então Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade e o único meio de alcançar a vida eterna. E aí entra o terceiro, que é a vida. A vida nos dá a segurança e a esperança. Eu quero ler para você o que está lá em Tito, no versículo 2 do capítulo 1. Aí presta bem atenção, porque às vezes você pode não estar acreditando na minha palavra, mas creia na Bíblia. Diz assim, ó: na esperança da vida eterna, estamos falando de vida, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Quando a gente fala de vida, o contrário é a morte. A morte nos assusta. A morte é o maior medo do ser humano. Nós temos medo de morrer. Nós temos medo de morrer. Porque na realidade, se você olhar a palavra de Deus, se você estudar a Bíblia, você vai ver que o nosso medo de morrer é porque nós fomos criados para ser eterno. Nós não fomos criados para morrer. O plano original de Deus não tinha morte no meio do caminho. Deus, quando fez Adão e fez Eva, Ele os fez para viver eternamente. Então a morte é algo desesperador para mim, é algo desesperador para nós. Aí tem um dito popular que diz assim: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. É verdade, ninguém quer morrer, porque a morte não pertence à nossa natureza. É algo fora, é algo diferente. E essa morte, além de ser uma morte física, ela também tem uma morte espiritual, que nos separou de Deus, que nos separou da comunhão com o Pai. Deus, ele toda tarde, ele estava ao lado de Adão no jardim, conversando com ele, perguntando para ele como é que estava o dia, como é que estavam as coisas. E essa comunhão foi perdida através da morte espiritual. O homem morto sem o Espírito não pode mais estar ligado ao Pai, porque Ele é Espírito e não havia mais o Espírito em mim. Então essa morte, essa separação houve em Cristo Jesus, e ela foi de volta, resgatada e dada à igreja de volta essa vida. E agora sim eu posso trilhar esse caminho que é verdadeiro para chegar na presença de Deus, porque agora Ele vai me receber em espírito e em verdade, os seus adoradores, aquele que compreende a sua palavra. Após o pecado, a humanidade
ficou totalmente separada de Deus. E Deus, você sabe, é a fonte de toda a vida. Mas aí veio Jesus Cristo, na sua obra, no seu sacrifício naquela cruz, Ele restaurou de volta aquilo que havia sido perdido. Então Jesus Cristo morreu, sim, mas Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, Ele nos garantiu a vitória sobre a morte. Então aquilo que nos dominava não pode nos dominar mais. E Jesus Cristo clamou: ó morte, onde estão os seus aguilhões? Porque a morte, ela tinha autoridade de prender aquele que vivia no pecado. Mas Jesus Cristo, Ele saiu dali, daquele lugar, daquela situação, carregando ainda todo o cativeiro que estava lá, e nos dando hoje a possibilidade de viver uma vida eterna, uma fonte de vida que não se esgota jamais. E eu e você precisamos provar constantemente dessa vida, dessa fonte. Essa fonte que jorra a cada dia para nos abençoar. E hoje ninguém pode ser mediador entre o homem e Deus, a não ser Jesus Cristo. Ninguém jamais venceu a morte e ressuscitou e subiu aos céus. Ninguém mais foi recebido em glória e reina soberanamente à destra de Deus. Ninguém mais intercede por nós. Ninguém mais é o nosso advogado. Ninguém mais é o nosso advogado. Ninguém mais. Ninguém mais. Então Jesus Cristo hoje, Ele resgatou aquilo que havia sido perdido, o caminho que nos levava ao Pai, a verdade pura e essa vida que nós perdemos. E aí eu quero ler para você o capítulo 8 de Romanos, versículo 31, que diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas essas coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, ou pandemia, ou Covid? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu falei isso tudo para vocês porque eu queria fazer um convite à igreja, que a Lívia já começou fazendo durante o louvor. Não importa a situação que você está vivendo, não importa o quão difícil esteja, todos nós estamos sendo afetados dessa situação de alguma maneira. E eu quero te convidar nessa manhã, como igreja de Jesus Cristo, que entendeu que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e a vida, que é o momento de você voltar para a palavra, é o momento de você voltar, de se arrepender, de pedir perdão, de perdoar. É momento de você renunciar. Não é momento de você contemplar
as catástrofes. Não é momento de você contemplar as situações adversas. Não é momento de você olhar para tudo que está acontecendo. Não, é momento de você voltar. Você sabe o caminho que é verdadeiro. Você talvez esteja numa situação que você não sabe para onde ir. Jesus Cristo é o caminho. Você não sabe a resposta. Jesus Cristo é a verdade. Você está com medo. Ele é a fonte de vida. Nessa manhã o convite que Deus faz para mim e para você, para voltarmos. Olha, eu não estou aqui presente, eu não posso vir ao templo, mas você continua sendo a igreja de Jesus Cristo, a igreja que Ele resgatou, a igreja que Ele morreu por sua causa. Você continua sendo a igreja, você continua sendo a menina dos olhos de Deus, você continua com o teu nome escrito na palma de sua mão. Você não pode abandonar isso, você não pode abandonar essa verdade. É momento da igreja voltar. Talvez nós tenhamos nos colocado em caminhos que não era o caminho verdadeiro. É hora da igreja voltar, quebrantada, porque a Bíblia diz que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. É hora da igreja voltar para a essência da palavra de Deus, para a verdade da palavra de Deus, porque o caminho, ele nos indica a direção. A verdade nos garante que esse caminho é verdadeiro, e a vida nos garante de que todas as tribulações e dificuldades que nós vamos encontrar enquanto estivermos percorrendo esses caminhos, Ele não vai nos matar. Ele não vai nos matar. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo não é uma pandemia que pode nos separar do seu amor. Ele continua te amando, Ele continua me amando. Voltemos a Ele. O caminho agora está livre. Jesus Cristo mostrou esse caminho, Ele está livre. O livre acesso à presença de Deus agora está disponível para mim e para você. Voltemos, igreja, voltemos para a sua palavra, para a sua vontade. Se arrependa. Mas talvez você esteja pensando assim: mas eu não cometi nenhum pecado, mas eu estou bem. Mas mesmo assim, se prostre, se renda na presença dEle, sinta a presença de Deus agora te tomando. Talvez você não tenha mais sentido uma comunhão, talvez você não tenha mais sentido a unção de Deus, porque você não pode vir aqui no templo, mas quem disse que isso está limitado aqui nesse lugar físico? Na sua casa você também pode sentir aí a presença de Deus. O céu pode estar aberto sobre a tua casa. O céu pode abrir sobre você, sobre a sua família, e nesse lugar você sentir a presença de Deus. Então abra o teu coração. Está com vontade de chorar, chora. Está com vontade de pular, pula. Está com vontade de gritar, grita. Mas não deixe a presença de Deus se afastar da tua vida. Não deixe. O convite hoje é para que você volte. E olha, tem um versículo. Acho que todo mundo tem um versículo na Bíblia que gosta muito, né? Eu tenho um, assim, na minha vida, eu carrego esse versículo, para mim ele é fantástico. Está lá em Isaías, capítulo 1, versículo 18. Que Deus diz assim: vinde, pois, e arrazoemos. Ainda que o vosso pecado seja vermelho como a escarlate, eu vos tornarei branco como a neve. Vinde, pois. É o convite de Deus nessa manhã. Eu sou apaixonado por esse versículo, porque é o próprio Deus te chamando para a sua graça, para o seu amor. Vinde, pois. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Venha, eu estou te convidando. Você pode vir, não tenha medo. Eu não tenho medo, pode vir. Se achegue perto de mim. Eu sou um pai amoroso, vou te abraçar, vou te pegar no colo, vou te sustentar. Vamos louvar o Senhor.